Melhor dia, eu sou seu amigo Jorge, estamos mais uma vez juntos para trazer uma mensagem de conhecimento para o coração de todo aquele que crê, amém? Todo aquele que crê, palavra essa que vai de encontro aos nossos conhecimentos, amém? Essa mensagem, na verdade, ela já foi pregada uma vez, já foi falado, já foi comentado, e ela simplesmente sumiu. Ela sumiu aí do Facebook, Isso acontece, o Facebook ele tira, até conversando com o nosso irmão Neilton, ele falou que acontece isso mesmo, de sumir. Então a gente tem que, acabou de gravar, baixa e já lança logo no YouTube para não perder a mensagem, Para mim a mensagem continuava lá no local, mas infelizmente, então eu estou regravando essa mensagem hoje, e o título dela é Mortos em Adão, Ressuscitados em Cristo. Então nós começamos falando sobre o primeiro sacrifício, sobre o erro, o pecado, a falha que Adão cometeu. Nosso irmão Neilton já está aqui conosco, graça e paz, meu irmão. Melhor noite, tamo junto, que maravilha. Amém? Essa mensagem é uma mensagem que eu tinha perdido a folha também, a qual eu já havia preparado ela. Enfim, então eu estou aqui para regravar essa mensagem. Mortos em Adão, ressuscitados em Cristo. Que maravilha. Amém? Então vamos começar para a gente não perder, e se eu não terminar hoje, se o Senhor nos permitir, no domingo que vem nós vamos estar aí dando a continuidade. Amém? O título da mensagem é Mortos em Adão, Ressuscitados em Cristo. Vamos falar aqui do primeiro sacrifício. Qual foi o primeiro sacrifício registrado ali, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, onde Deus ele ordena a Adão que não faça tal coisa, que não coma ali, não mexa na árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele vai lá e ouve a serpente transgredindo ali a voz de Deus, a ordenança do Senhor. E o que acontece? Quando Deus procura por Adão, e ele diz que ele se esconde porque ele está nu e descobre que ele está nu. E quando ele descobre que está nu, o que Deus faz? Deus mata um animal, tira ali a pele desse animal e cobre a nudez do casal, dando a entender que a nudez do homem, o pecado do homem, a vergonha do homem, ela foi coberta com sangue, ela foi protegida com sangue. E isso Deus fez de uma forma, já querendo nos mostrar que futuramente isso iria acontecer, porque hoje nós temos aí o retrato se repetindo em Jesus. A explicação que nós temos, que foi mostrado isso aí mais adiante, que aconteceu com o Senhor Jesus também para cobrir o pecado do seu povo. Que maravilha. Amém? Que maravilha. Então o pecado de Adão refere-se à desobediência no jardim do Éden ao comer o fruto proibido. Suas consequências, ela trouxe o quê? Rompeu a comunhão com Deus, introduziu a morte espiritual e física, corrompeu a natureza humana e trouxe maldição sobre toda a criação. Conforme relatado em Romanos 5,12, o erro de Adão é considerado o marco maior da entrada do pecado no mundo. Como representante federal da humanidade, a sua desobediência resultou em uma natureza inclinada ao pecado, destinada a cometer os erros na carne, e com esse erro da carne trazer o afastamento de Deus. Amém?
Ele trouxe o que? A morte física e a morte espiritual. Antes desse ato, havia a salvação eterna. Espera aí, havia salvação eterna? Sim, antes desse ato havia a salvação eterna. Porém, a desobediência gerou a morte espiritual, que é a separação de Deus. E a morte física também, tornando o corpo humano vulnerável a doenças e a dor. Então veja que por causa do erro de um homem, quantas consequências veio acontecendo. Adão, ele não foi amaldiçoado, mas Adão foi castigado a comer aquilo que ele poderia comer livremente. Ele passou o quê? A comer através do suor do seu rosto. A Eva também foi castigada a sofrer dores de parto. Porém, a serpente, que foi ali usada, né, para poder enganar a Eva, trazer a Eva, né, a ideia de que não seria pecado, não seria errado fazer tal coisa, tal ordenança que Deus mandou, a serpente foi amaldiçoada, a rastejar sobre seu ventre, né, e a terra foi amaldiçoada. A terra não nasceria espinhos, não nasceria árvore daninha, mas por causa desse erro, o que acontece? Tudo ali foi criado pelo próprio Deus. Esse foi o castigo e essas foram as condenações. Só que, para impedir que o homem continuasse naquele erro inclinado, e até mesmo viesse obter a salvação eterna, porque a palavra de Deus diz que Deus impediu que o homem vivesse eternamente. Não foi o homem que errou e agora não vai viver eternamente. Não. Foi Deus quem permitiu que o homem não vivesse eternamente. Ah, mas como o Senhor prova isso? Isso está provado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, que diz assim, ó, olha o que diz, Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus fez o quê? Lançou fora do jardim. Então aqui nós temos uma confirmação de que foi o próprio Deus que tirou a vida eterna do homem. Talvez você entenda que a vida eterna aqui seria uma vida de viver eternamente sem que a morte tomasse conta. Eu acredito que pela história sim. Que o homem não morreria. Mas por causa do erro do pecado foi colocada uma limitação. Tanto que Gênesis 3:2 diz o quê? Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Então, para que o homem não vivesse eternamente, ele expulsou do jardim do Éden. Com isso, o homem saiu do jardim do Éden, não amaldiçoado, mas com o pecado castigado sobre os seus lombos. Então, o que Deus faz? Deus, ele envia, ele usa um corpo chamado Jesus para trazer de volta esse convívio do homem para com Deus. Trazer a união novamente do homem para com Deus, colocar o homem em vida eterna de novo. Mas não uma vida eterna em que o homem não vai deixar esse corpo. Não. Uma vida eterna no sentido de você viver em paz. E quando você deixar esse mundo, esse universo, esse corpo, a sua vida continua no Espírito. É uma vida no Espírito. Eu costumo dizer que Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta ao pó como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Que pó que volta ao pó? É quando o corpo desce à sepultura.
retorna do lugar para o lugar de onde veio. O homem não veio da sepultura, o homem veio do pó. Então, como o pó vai cobrir o corpo do homem e esse corpo vai se dissolver, então o homem volta ao pó como era. E o Espírito que foi colocado por Deus dentro desse homem para que ele vivesse nesta terra, retorna para o Senhor. Então, quer dizer, a vida que estava no homem retorna ao Senhor quando ele deixa esse universo abandonando a natureza terrena. Amém? Então a vida eterna aqui não é o sentido de não deixar o corpo. É no sentido de você viver uma vida plena, sadia, saudável, e quando você deixar esse corpo, esta vida continua no seu espírito. Amém? E Deus, ele faz o quê? Ele vem consertar esta situação. E o único meio de consertar esta situação é ele trazer a lembrança daquele primeiro sacrifício agora em Jesus. Jesus, eu costumo dizer que ele é o sacrifício de Deus, a oferta de Deus pelo pecado. Como acontecia na lei de Moisés, aonde se oferecia os sacrifícios, as ofertas, né, de holocausto, de animais mortos, para que o homem pudesse ser perdoado do pecado. Agora Deus vem oferecendo o seu Filho Jesus como oferta para o pecado, para trazer de volta a união que está, a separação do homem. Ele traz agora a reconciliação desse homem de novo. Porque o homem não havia pecado. E toda geração depois de Adão nasceu em pecado por causa do primeiro pecado que Adão cometeu. Por causa dele a terra foi amaldiçoada e todo o pecado passou a entrar em todas as gerações. Vamos ler o que Romanos nos diz aqui, Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu faço a pergunta para você: quantos pecaram aqui? Aqui não está falando que um só pecou. Aqui nós vimos que um só pecou, mas Deus está culpando. Todos pecaram. Ou seja, o pecado de um passou a todos. Por causa de um, todos se tornaram pecadores. Todos que iam nascendo debaixo desse pecado. Amém? Porque Deus não havia perdoado Adão e Eva. Deus havia castigado e ele deixou que esse pecado entrasse por gerações e gerações. Amém? Então ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Aí diz assim, ó, assim a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos não pecaram, quem pecou foi um só. Foi um só que pecou, e por causa desse pecado todos se tornaram pecadores. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até o regime da lei. O regime da lei aqui, eu costumo dizer que até o regime da lei era até o final. Era até o final, aonde João vem para ser o mediador, tá? O mediador ali sobre preparador do caminho, não o mediador, mas o preparador do caminho para a entrada de Jesus Cristo no coração dos homens, né? Então, quer dizer, o regime da lei, eu costumo dizer que foi até ali. Infelizmente continua até os dias de hoje na vida dos nossos irmãos pelo sistema religioso afora. Mas eu posso citar dois inícios, dois sistemas da lei, regime da lei. No início, quando Moisés vem e traz a lei, que aí começa o regime da lei, ou durante esse regime. Então ele diz: durante o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Antes da lei,
Já havia pecado no mundo, mas o pecado ele não era levado em conta. Por quê? Porque ainda não havia uma lei, uma proibição. Não havia algo proibindo. Então, se não há uma lei, a transgressão que você comete, ela não é pecado. Eu posso citar isso, por exemplo, um sinal de trânsito. Lembrando que eu estou repetindo essa mensagem, ela já foi pregada, de repente você até já ouviu, e eu estou repetindo porque ela sumiu do Facebook e eu quero colocá-la no YouTube. Amém? Por isso eu estou regravando. Não tem muito tempo que eu gravei essa mensagem, deve ter uns 4, 5 meses. Então, durante esse regime, havia pecado no mundo. E qual o pecado que havia no mundo? O pecado de Adão, que estava dentro da lei. A transgressão de Adão estava dentro da lei. Deus não havia esquecido disso. Estava ali dentro da lei. Só que o homem passou a pecador sem ser pecador. O homem passou a ser um pecador e pagar pelo pecado, oferecendo sacrifício pelas ofertas, pelo pecado, né? Pelas ofertas não, pelo pecado. A morte de animais que fazia com que o sangue era oferecido a Deus em forma de perdão. Então, durante o regime da lei, havia pecado no mundo. Mas o pecado ele não era levado em conta. Como eu havia dito, um sinal de trânsito está lá, vermelho. Então eu não posso ultrapassar, senão eu vou estar transgredindo aquela lei. Ali é uma lei. O vermelho é uma lei. Quando ficar verde, aí está liberado para que eu possa ultrapassar. Mas se não tiver sinal nenhum, e a pista me dá uma preferência, o que vai acontecer? Eu vou passar direto, porque ali não tem um sinal. Ainda que carro passe para lá e para cá. Mas ali não tem um sinal que me impeça, não há uma lei. Eu não posso ser punido pelo guarda de trânsito, porque não há uma lei ali dizendo que eu tenho que parar. Amém? Então, durante o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta, porque não havia lei. Quando a lei vem, a lei avulta, ela traz a presença do pecado. Agora, a partir desse momento, a partir do momento que é estabelecido a lei, o seu pecado, ou seja, o pecado daquele povo, passou a ser visto, passou a ser entendido, compreendido como um ato pecaminoso, como um erro. Toda alma que pecar, essa morrerá, e tal, e tal, e tal. Então, tudo que acontecia ali, a partir do momento que a lei foi estabelecida, aquele pecado passou a ter vida. E através do momento, a partir do momento que aquele pecado passou a ter vida, passou a ter também uma cobrança. Uma cobrança o quê? Você vai matar um animal pelo pecado, você vai apresentar isso a Deus, você vai fazer uma campanha assim, você vai fazer isso para Deus te perdoar do pecado. Só que Jesus vem de uma vez por toda para cancelar isso aí, tirar esse pecado que estava imposto no ombro do povo de Deus, através do pecado de Adão. Jesus vem tirar, vem cancelar isso aí. Amém? Então o versículo 13 ainda diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14: e entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, querido, o que a palavra diz aqui? Reinou a morte de Adão até Moisés. Mas até Moisés aonde? No início da lei ou até Moisés dentro do regime da lei? Aqui, quando ele fala de Moisés, de Adão até Moisés, eu costumo dizer de Adão até Cristo. Porque só Cristo na cruz cancela essa morte que foi imputada no povo por causa do pecado de Adão. E as ordenanças da lei, que era de oferecer animais, sangue de animais, para ser
purificado desse pecado, Jesus agora, como um animal, como um cordeiro animal, simbolizando um cordeiro animal, vem para derramar o sangue e tirar esse pecado que estava no ombro do povo que não havia pecado, a transgressão de Adão. Amém? Repetindo o 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, ou até Cristo, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Amém? O qual prefigurava Adão, ele era uma figura de Cristo, ele estava, era a mesma semelhança. Lembra que eu falei que Deus, ele mata um animal, tira a pele e encobre o pecado, a transgressão do homem? Jesus vem da mesma forma agora encobrir a transgressão que foi lançada de Adão sobre o ombro dos homens. Simples assim. Amém? Jesus, ele vem fazer esse papel. Deus ordena, Deus lhe dá ordem, Deus envia para que ele faça isso. Então, Adão, ele prefigura a Cristo. Da mesma maneira que aconteceu no Éden, Adão agora vem e tira. Ou seja, Jesus agora vem e tira, limpa o homem, purifica o homem, tira de cima do ombro dos homens aquela transgressão imposta por Adão, que estava entrando por dentro da lei afora. Amém? Graças a Deus. Versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Olha o que ele diz. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Por quê? Vamos ler. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, né? Por causa da ofensa aqui é pecado. Ofensa aqui é pecado, ofensa aqui é transgressão. Então ele diz, todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Quer dizer, se o pecado de um tornou todos pecadores, todos condenados, todos escravizados, todos os castigados, mesmo sem ter a culpa, sem ter o erro, ele diz o quê? Ele diz o quê? Muito mais a graça de Deus, tá? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha o 16. O dom, entretanto, que é o dom da graça, não é como no caso em que somente um pecou. Aqui é que nós vamos prestar bastante atenção. Porque quando Adão pecou, foi um só e tornou muitos pecadores. Milhões de pecadores. Agora Jesus pega o pecado dessa multidão e coloca em um só. Ou seja, de um saiu milhões de pecadores. E todos os pecadores agora vai ser colocado em um. Esse é o detalhe. Então ele diz aqui no 16, o dom, entretanto, né, como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento, 16 ainda, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Por quê? Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Quer dizer, o julgamento, a condenação, ela derivou de um pecado. Ela saiu de Adão para a nação. Então o julgamento, a condenação, porque você lembra que no princípio dessa mensagem eu falei que Deus, para que o homem não viesse viver eternamente, expulsou do jardim? Então, agora esse mesmo Deus faz o quê? Ele traz Jesus como um animal para morrer e reconciliar esse povo com ele.
Então todo o povo, toda a multidão que foi condenada em Adão, em Cristo é o quê? Absolvida. Ah, mas tem que aceitar Jesus para ser absolvida. Isso foi automático. Isso foi automático. Por quê? Assim como todos se tornaram pecadores sem ser pecadores, todos também foram salvos sem ser salvos. Sem precisar trabalhar para ser salvo. Ah, não. Então quer dizer que quando Adão pecou, todo mundo se tornou pecador, mesmo sem ter pecado. Agora Jesus vem e salva, ninguém se torna salvo, porque Jesus salvou? A conta não fecha. Não tem lógica. Então, quando ele diz que o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Para condenação. O homem não tinha vida eterna mais. Para condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas. Aquilo que eu falei. Um fez milhões pecar. Agora o pecado de milhões vai para as costas de um só. Deu para entender? Se não entendeu, eu falo de novo. Amém? Um pecou, se tornou toda a humanidade pecadora. Agora Jesus pega o pecado de toda a humanidade e coloca nele. Então nós estamos o quê? Limpinho. Já fomos o quê? Purificado, ressuscitado, salvo, sempre salvo, abençoado. Graças a Deus. Que maravilha. Neuza Viana, minha esposa. Que maravilha. Melhor noite, graça e paz. Amém? Eu tenho certeza que você entendeu o que a palavra quer dizer aqui. Amém, gente? Então, a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ah, irmão, para a justificação. Se você fizer isso, fizer aquilo outro, você vai se justificar. Ué, para ser pecador não tive que fazer nada. E me tornar o pecador. Adão me tornou pecador. Adão me matou, acabou com a minha vida. A vida era eterna, ele tirou minha vida. Eu entrei com a morte para dentro da lei. Então, a morte que entrou para dentro da lei, o castigo que estava em Adão, que entrou para dentro da lei, Jesus veio tirar esse castigo. Então, o pecado que entrou para dentro da lei, que durou de Adão até Moisés, Jesus vem e tira. Ele apaga, ele tira as ordenanças, ele tira o sacrifício, ele tira a morte espiritual. E ele coloca você em condição de vida. Ele coloca você de pé. Graças a Deus. 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. A saber quem? Jesus Cristo. Que maravilha! Amém, gente? Então, se eu recebo a abundância da graça que eu recebi e recebo, e declaro você recebendo a abundância da graça, você vai reinar em vida. Não há mais uma condenação para você, porque Jesus ele fez isso. Adão nos matou, e Jesus vem e faz o quê? Nos ressuscita, nos dá vida. Que maravilha! Efésios 2, do versículo 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, estávamos mortos por causa do pecado de Adão. Estávamos falidos, estávamos perdidos, estávamos em transgressão, mesmo sem ter pecado, a semelhança do pecado de Adão. Mas por causa do belezinha, nós entramos, né, pelo cano, por causa dele.
Mas Jesus veio e fez o quê? Limpou. Ah, irmão, mas você tem que fazer um sacrifício. Não. O sacrifício foi feito por Jesus. Por isso que ele diz que da mesma maneira, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também entrou a vida. Amém? Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, que não era nosso, foi colocado em nós, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente. O pecado que nós íamos ter que pagar para retornar à vida eterna, Jesus foi lá e pagou o preço. Quando ele paga o preço, ele me devolve esta vida. Agora eu tenho vida no Espírito. Agora eu tenho vida nele. Agora eu não tenho mais o pecado de Adão sobre meus ombros. Eu não tenho mais a transgressão de Adão nos meus ombros. Se eu confesso que tem a transgressão de Adão nos meus ombros, irmão, nós somos pecadores, né? Aliás, quem era pecador não éramos nós, não. Quem era pecador era a igreja primitiva. Quem estava debaixo do pecado, que eu esqueci de falar, não éramos nós somos gentios. A gente nem lei tinha para cumprir. Ele veio para tirar o pecado da igreja primitiva. Só que nós fomos beneficiados com essa bênção. Graças a Deus. Então ele diz o quê? Que Deus, sendo rico em misericórdia, né, com o grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Que maravilha! Amém? Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então ele, aquilo que eu tinha que pagar, Jesus vem e me substitui. Por isso que muitos falam assim, ele morreu em meu lugar. Sim, posso considerar que sim, mas ele morreu no lugar da igreja primitiva. Fui beneficiado, todos nós como gentios fomos beneficiados. Mas olhando pelo um parâmetro mais amplo, vamos dizer assim, ele morreu em nosso lugar. O que você teria que pagar, o que nós teríamos que morrer, pagar o preço, ele foi lá e pagou por esse preço. O salário do meu pecado, ou seja, o salário do pecado da igreja primitiva, que eu posso citar até mesmo como meu salário, porque eu já tive prova na Bíblia que eu fui beneficiado juntamente com os judeus. Ele veio para os que eram os seus, e os seus não receberam. Ele foi para os gentios, e todos que o receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então eu fui beneficiado. Amém? Então, por esse gesto, ele fez o quê? Ele tirou o peso dos nossos ombros. Ele tirou a ofensa. Ele tirou o pecado. Ele tirou a condenação. Aquilo que veio para a condenação, o julgamento que estava preparado para acontecer na minha e na sua vida, vamos dizer assim, não acontece mais. Não pode acontecer. Primeiro, que ele já consumou todas as coisas. E segundo, que ele foi o substituto. Ele morreu em nosso lugar. Se ainda há uma condenação para você, se ainda há um julgamento final para você, eu vou dizer para você que tudo que Jesus fez não serviu, não valeu de nada. Amém? Graça e paz. Que maravilha! Fomos mortos em Adão, mas Cristo veio e nos deu vida, nos ressuscitou, nos colocou de pé. Hoje, a vida que nós temos no Espírito, vivemos porque Ele habita em nós. O Espírito de Deus que nos fortalece, que nos faz viver a cada dia, nos dá esse ensinamento e esse entendimento, de que hoje
Eu sou nova criatura. Primeiro, na mente, no entendimento. Eu não preciso mais aqui agora ficar batalhando, sofrendo para poder alcançar a salvação em Cristo. Basta eu agora receber tudo que eu já sei e viver na paz, na harmonia, na benignidade, na bondade, cumprindo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. E quais são os mandamentos do Senhor, irmão Jorge? Que creia naquele por quem foi enviado. Que creia nele. Hoje, o nosso ministério é o ministério da fé. Eu não preciso matar um cordeiro para chamar a atenção de Deus, porque o cordeiro de Deus já foi morto, já foi imolado. Amém? O sangue que traria a minha purificação já foi feita em Cristo Jesus. Então não caia nessa balela que é contada aí fora, que você tem que pagar pelo pecado, oferta pelo pecado, tem que derramar o sangue pelo pecado, tem que participar disso pelo pecado, tem que ir para a fogueira santa, não sei da onde o pecado, tem que subir o monte por causa do pecado, tem que fazer A, B, C e D por causa do pecado. Jesus já consumou todas as coisas. Viva agora em novidade de vida. Amém? Como diz o final do versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Eu recebi o dom da justiça. Reinarão em vida, a saber, por meio de um só. Não é por meio de Adão, não é por meio de Moisés, não é por meio de João, de Maria, de Ellen White, nem por meio de João, de José, de Pedro, de Antônio, é por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Graça e paz. Que maravilha! Melhor dia, melhor noite, melhor segunda-feira, graças a Deus. Domingo que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar aqui falando de novo da graça de Deus, trazendo conhecimento para o seu coração, trazendo crescimento inevitável para você. Vamos alcançando degraus de entendimento, degraus de conhecimento. Tem alguns aí que diz que nós somos hereges. Deixa eles falar que somos hereges, não tem problema. Mas o entendimento vai chegar ao seu coração. Se você entendeu, compreendeu, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, né? Compartilhe com seus irmãos, para que essa mensagem ela possa chegar a outras pessoas e que nós possamos fazer essa graça crescer e ser glorificado. Amém? A nosso irmão Neilton, uma boa noite. Declaro tudo de bom para o senhor e família, né? A minha esposa está aqui junto comigo. Melhor noite. Com certeza teremos uma ótima noite. E hoje, melhor ainda, né? Depois dessa vitória aí do Brasil, graças a Deus. Que maravilha, né? O irmão, o que tem a ver a vitória do Brasil? É sempre bom ganhar, né, gente? Que maravilha. Mas, enfim, é só para despertar um pouquinho. Graças a Deus, domingo que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui de noite. De novo. De noite não, de novo. Amém? Melhor noite a todos. Uma boa noite de sono, graça e paz. Tchau.